Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do curso de Introdução à Probabilidade e Estatística. Essa semana a gente vai falar sobre análise bidimensional e esse vídeo é só uma breve introdução sobre o que vem a ser então uma análise bidimensional em estatística. Então, o que é uma análise bidimensional em estatística? É quando você estuda simultaneamente a distribuição de dois conjuntos de dados, tá? Ah, e por que a gente faz análise bidimensional em estatística? Porque a gente às vezes pode estar interessado em identificar possíveis correlações entre as variáveis sob análise. Então, você tem dois conjuntos ou vários conjuntos de variáveis e você quer identificar mais de uma ao mesmo tempo. Evidentemente, o que eu estou falando aqui pode ser estendido para mais dimensões, vamos dizer assim, para um número maior de variáveis. Então, a gente está falando de duas variáveis. E por que a gente, que tipo de informação esse tipo de correlação pode dar para a gente? Você pode fornecer as seguintes informações. A primeira delas é identificar uma possível causalidade entre as variáveis. Ok. Pode haver uma relação de dependência entre as variáveis. Então, por exemplo, consumo e renda. Você imagina que uma pessoa que não tem dinheiro não consegue comprar. Então, o consumo ele é de certa forma dependente da renda. Existe uma série de outras variáveis que impactam no consumo, né? Mas sem dinheiro o cara não compra. Então, por mais que você possa falar, existem a propensão marginal a consumir e não sei o que, uma série de outras informações que são ligadas à parte cultural, à parte daquele país, ao hábito de consumo, etc. Se não tiver dinheiro, não compra. Então, a renda é de fato alguma coisa que tem alguma dependência, né? O consumo é dependente da renda. E se a gente for para ciências naturais, por exemplo, o caso mais óbvio que vem à mente aqui é velocidade e aceleração. Quer dizer, a velocidade vai depender da aceleração. Então, se você fizer aí um conjunto de medidas de aceleração e de velocidade, você vai ver que existe uma correlação muito forte entre elas. E essa correlação é do fato de que elas são dependentes uma da outra. Tá? Mas é importante ter muita atenção, porque correlação não implica em causalidade de uma maneira geral. Então, não é porque você tem uma coisa que é correlacionada com outra que elas são necessariamente uma causa a outra. Tá? Então, a gente vai. Outra coisa que a gente pode ter, outra informação que a gente pode ter com a correlação é inferir o comportamento de uma variável condicionada a outra. Ou seja, é, mesmo que as variáveis não sejam dependentes uma da outra, mesmo que não exista uma relação de dependência entre elas, se elas são fortemente correlacionadas, você pode, ou se tiver um grau mínimo de correlação, você pode inferir que certos comportamentos de uma variável podem ser deduzidos a partir do comportamento da outra. Então você pode fazer uma espécie de previsão do que vai acontecer com uma variável que é correlacionada com uma outra que acontece em que você tem as medidas anteriormente no tempo, por exemplo. Então você pode saber de alguma coisa antes, mas como você sabe dessa variável, sabe que essa variável é correlacionada com uma outra, você pode fazer uma previsão aí, algum tipo de previsão do comportamento dessa variável no futuro próximo. Tá? Então, por exemplo, temperatura mínima versus temperatura máxima na cidade de São Paulo. Então, esses dados foram tirados da plataforma SOMAR, Meteorologia, e são dados de temperatura máxima e mínima na cidade de São Paulo no primeiro quadrimestre de 2019. Então, o que acontece aqui? O eixo horizontal dá o valor das temperaturas mínimas e o eixo vertical dá as temperaturas máximas. Então, olhando para esse gráfico, já dá para ter uma noção de que existe uma forte correlação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Embora a temperatura máxima não seja dependente da temperatura mínima. Veja, a temperatura mínima não causa a temperatura máxima. Elas são dependentes no sentido de que existe uma correlação entre elas. O que faz uma ser grande e a outra também é a mesma fonte, vamos dizer assim, é a mesma massa de ar quente ou a mesma massa de ar frio, por exemplo. Tá? Então, os dados são correlacionados e, embora, como eu já disse, a gente não pode dizer que a temperatura máxima seja causada pela temperatura mínima, essa correlação pode dar para a gente a possibilidade de inferir, ou seja, de tentar estimar ou prever com uma precisão razoável de que se numa dada manhã, ao nascer do sol, você tem a temperatura, normalmente a temperatura mínima ocorre justamente imediatamente antes do nascer do sol. Se a temperatura mínima do dia aconteceu naquele momento e é 22 graus, então você pode dizer que a temperatura máxima, que deve acontecer por volta das 2 da tarde, não vai ser menor do que 28 graus. Tá? Mesmo que você não tenha
tido a possibilidade de ver nenhum tipo de previsão meteorológica de algum órgão ou de alguma plataforma ou portal que tenha por aí. Então você consegue afirmar que vai passar dos 28 graus com alto grau de precisão. Você não vai saber se vai fazer 34 graus, por exemplo, que pode ser que vai acontecer. Mas você não sabe, mas você pode dizer com uma boa precisão, sem ter visto nada, que vai fazer pelo menos 28 graus naquele dia. Ok? Então, esse era o que eu queria dizer nesse primeiro vídeo. Deixo aqui as referências da fonte, dos dados, e até o próximo vídeo do nosso tópico.